Futebol dos Belenenses. Sendo que o Clube de Futebol dos Belenenses é o maior acionista da SAD. E a direção do Clube de Futebol dos Belenenses irá nomear os administradores e esses administradores é que irão nomear o presidente da SAD. Estranho é, enfim, em relação às SADs que existem em Portugal, não ser o presidente do clube o presidente da SAD. Não. Já tem acontecido outros casos. Já tem acontecido, mas é estranho. Recentes, incluindo no Belenenses. Recentemente. Portanto, admite essa possibilidade. Admite essa possibilidade. Dr. Mendes Palitos, o senhor é claro em relação a este assunto. O senhor será o administrador, o presidente da SAD. E eu pergunto-lhe exatamente porquê. Muito claramente, porque acho que tem que haver uma sintonia muito grande, uma ligação muito grande entre a SAD e o clube. Não pode haver uma dissociação entre uma e outra entidade, porque traz maus resultados, como já se verificou no Belenenses, e o Cabral Ferreira sabe. Por outro lado, o presidente do clube, sendo presidente da SAD, pode definir objetivos que não sejam objetivo, como disse o Cabral Ferreira, que ainda agora disse, que não era objetivo da SAD chegar às competições europeias. Ora, naquele clube isto não pode acontecer. Por outro lado, como a SAD é quem comanda a formação, tem que ser comandada por quem sabe dirigir. Quem dirige o clube terá que dirigir a SAD. E não se pode dizer, como disse o Cabral Ferreira ainda agora, que vamos apostar fortemente vamos apostar na formação, quando o próprio coordenador da formação, em entrevista concedida ao Jornal do Clube, manifesta o seu receio com acabar com as equipes B, por exemplo, de juvenis iniciados. Portanto, nós estamos a começar a pensar e dizemos que vamos apostar na formação. As pessoas que lá estão... O senhor não vai acabar com as equipas B? Não vou acabar com os iniciados. Aliás, eu quero é promover a formação, não só em termos de futebol, como também em termos de formação de homens. O senhor engenheiro Cabral Ferreira vai acabar com estas equipas? É evidente que não. É evidente que nós apostamos na formação e sempre apostamos na formação, apostamos em dar condições, portanto, à formação. Aliás, a prova disso é a reconstrução, portanto, do lar do jogador, que permitiu ainda agora nas férias da Páscoa que várias dezenas de miúdos passassem, portanto, pelo Restelo para fazer captação. Investimos numas novas instalações para o futebol juvenil, que são ótimas instalações, portanto, para a organização do futebol juvenil. Portanto, isso são eventuais fantasmas que não se tornarão realidade. Eu, quando disse que não era objetivo, portanto, as competições europeias, é evidente que o meu objetivo é sempre que o Belenenses faça o melhor, o que não é comum a todas as pessoas. Eu lembro ali ao Dr. Mendes Palitos que ainda há muito pouco tempo acenava com o espectro da descida de divisão. Isto foi há um mês atrás. Portanto, que havia o perigo, portanto, da descida de divisão. E o que é um facto é que o Belenenses, como eu aliás sempre disse, tem estado a olhar sempre para cima, não tem estado a olhar para baixo. E gosto que o Belenenses esteja a olhar sempre para cima. O Belenenses vai comigo estar sempre a olhar para cima, vai sempre seguir em frente e cada vez melhor, mas de uma forma sustentada. É precisamente o que eu disse, Cabral Ferreira. O senhor chegou a ameaçar, enfim, chegou a acenar com esse fantasma da descida da divisão? Chegou a temer que o Belenenses... Claro que não, mas todos tememos. Houve uma altura em que todos os adeptos do Belenenses e todos os sócios temeram, não acenei com esse fantasma. Isso são fantasmas que o Cabral Ferreira agora se lembra de trazer à colação, pensando que assim assusta alguém, mas não assusta. Aliás, ninguém fica mais feliz, qualquer de nós, creio eu, ninguém fica mais feliz que eu de ver o Belenenses a ganhar. É óbvio. Agora, temos que constatar aquilo que se passa. E porquê é que se passa? Repare que nós tivemos um jogo para a Taça de Portugal em que a atitude da equipa não foi condizente com os pergaminhos do clube, nem com o emblema. Qual foi o jogo? Foi o jogo da Taça de Portugal contra o Estrela da Amadora. E houve muita gente que levou a mal, muita gente desta candidatura que se opõe à minha, que levou a mal de eu ter criticado os jogadores. Mas o facto é que ter criticado os jogadores, que na verdade mereciam ser criticados, desse facto resultou que nos jogos imediatos a atitude mudou. E o Belenenses passou a ter uma outra atitude e uma atitude ganhadora. Portanto, isto tem que ser feito e será sempre feito comigo. Há que criticar quando há que criticar
e há que louvar quando há que louvar. Muito bem, vamos virar a página e vamos falar do património, que me parece ser uma das questões que os divide aos dois candidatos. O senhor, no seu manifesto, disse, Dr. Mendes Palitos, que os melhores terrenos de Lisboa são os terrenos do belenenses. Está demasiado dinheiro em jogo para que as coisas se tratem com tanta displicência. E disse ainda que ninguém sabe muito bem como é que surgiu aqui a SOMAG. O senhor teme que as coisas tenham passado de uma forma pouco transparente? É? Não pouco transparente. Passaram-se foi de modo que os sócios não conhecem o que se passou. Não obstante ter havido, e esta é Mas a as coisas não a lei foram eleitoral de discutidas em Ferreira. Assembleia Geral? Não, foram apresentadas, não houve discussão possível, porque de facto o que está previsto, por aquilo que se conhece, que é pouco, é fazer nos melhores terrenos do Belenenses, fazer construções e dar cabo, que é o termo, de espaços que ainda hoje em dia servem para a formação e é acabar com eles. Por exemplo, o único campo pelado que há no Restelo está previsto que deixa de existir, que é um campo que é muito utilizado pelos miúdos da formação. E não haverá, naturalmente, necessidade de construir aí. Portanto, há que ver, na realidade... Mas o senhor não é favorável à existência, ao aproveitamento, digamos, dos terrenos do Belenenses para de alguns terrenos, financiar o próprio mas não é clube? necessário, Não é forçosamente não é necessário financiar o Belenenses através desses terrenos. Aliás, veja-se, por exemplo, há clubes de grande nomeada em Portugal que conseguem financiar-se através da formação e das transferências que fazem dos jogadores, que é um aporte de capital muito maior do que aquele que resultaria deste projeto Portanto, o que é que imobiliário. o senhor faria em relação ao projeto imobiliário se fosse eleito? Primeiro há que estudar, porque o projeto imobiliário nem sequer está aprovado. Foi aprovado pelo IPAR e, segundo diz o Presidente atual, está enterrado numa gaveta da Câmara. Portanto, não existe projeto nenhum aprovado. O Cabral Ferreira sabe que assim é. Portanto, há que rever o projeto, ver o estado em que estão os projetos em termos de aprovação. Há que revê-lo e, na parte em que se prevêem construções... Mas admite aproveitar aqueles terrenos. Aproveitar os terrenos para projeto imobiliário, Sim. os que devam ser e que não têm outra utilidade. Porque o complexo é um complexo desportivo. E fazem falta terrenos para aumentar o complexo desportivo como complexo desportivo. O Belenenses não é uma empresa imobiliária, é uma empresa de construção. Por outro lado, o rendimento previsto para todo aquele projeto que foi feito é um rendimento tão pequeno que daqui a 10 anos não valerá nada. Com a inflação e com a atualização de rendas, Então, não valerá nada. Como está, creio que é um mau negócio para o Belenenses. Engenheiro Cabral Ferreira, é um mau negócio para o Belenenses o projeto imobiliário? Eu, primeiro que tudo, folgo muito em ouvir hoje que o Dr. Mendes Palitos já não fala que vamos alienar, portanto, 1/3 do nosso património. Ainda lá não cheguei, Cabral Ferreira, ainda lá não cheguei. Mas, pelo menos, não anunciou isso. Em relação à falta de informação, eu hoje até, como houve algumas dúvidas no último frente a frente que tivemos, hoje até tenho aqui uma coleção de jornais do Belenenses, portanto, para lhe fazer oferta, uma vez que o Dr. Mendes Palitos diz que nem no jornal do Belenenses tinha sido, portanto, divulgado o projeto imobiliário. Portanto, tenho aqui uma coleção que eu no fim lhe darei e digo-lhe que, por exemplo, no número 7 de março de 2003, portanto, a capa do próprio jornal era, portanto, o projeto imobiliário. Esse é o primeiro ponto, portanto, ele foi divulgado. Mas é um mau negócio para o Belenenses este projeto imobiliário que envolve alguns gigantes da construção em Portugal? Eu tenho a certeza que não. Vamos lá ver. Em relação, portanto, aos terrenos que são utilizados, e já agora, portanto, respondendo ali ao Dr. Mendes Palitos, em relação aos terrenos que vão ser utilizados, são marginais. É uma fatia no topo norte que não tem utilização nenhuma, é um parque de estacionamento e, portanto, não tem utilização neste momento e não se prevê, portanto, utilização futura no aspecto desportivo, ou pelo menos não tem condições para isso. E essa ínfima parte do património imobiliário do Belenenses, portanto cerca de 6%, portanto, dele, foi efetivamente sujeito a um projeto
foi aprovado condicionalmente pelo IPAR em 6 de maio de 2002. Portanto, o IPAR efetivamente aprovou em 6 de maio, sugerindo, fazendo algumas sugestões de modificação, que os próprios arquitetos que o fizeram essas alterações e foi novamente, portanto, para a aprovação e está nesse processo. Quando o Dr. Mendes Palitos fala em enterrar, está a puxar uma palavra que sabe que quem a disse não era essa a intenção, não era, portanto, dizer que estava enterrado. Todos nós sabemos que os processos nas câmaras, portanto, demoram algum tempo a ser aprovados e estão sujeitos a muitos pareceres. É uma realidade que o projeto não está aprovado. Não está aprovado, mas, portanto, ainda em 29 de novembro de 2004 a Câmara nos fez mais alguns pedidos com alguns pareceres, em 15 de dezembro outra vez. Portanto, em outubro há eleições autárquicas, conta ter o projeto aprovado antes das eleições autárquicas? Eu penso que sim. Agora é um processo que é normal, portanto, em qualquer Câmara deste país, haver pedidos de parecer, pedidos de informações e nenhum projeto, portanto, é aprovado de um dia para o outro, como todos sabemos. Portanto, não está enterrado, está efetivamente a correr os diversos serviços. E é um bom negócio, serviços. em sua opinião, para o Belenenses? E é um bom negócio, porque 1.500.000 euros, que é o previsível, portanto, com os estudos económicos que, aliás, foram feitos, os estudos económicos que dizem, porque é bom que a gente chame a atenção aqui a um assunto. 1.500.000 euros anuais? Anuais. Portanto, é bom que a gente diga que o Belenenses não está a desenvolver um projeto imobiliário para resolver problemas de tesouraria, está a fazê-lo na ótica do rendimento. Ao fazê-lo na ótica do rendimento é para o manter na sua posse e, portanto, para usufruir dele aos longos dos anos. É evidente que as rendas também são corrigidas pela inflação. O Dr. Mendes Palitos diz que 1.500.000 que daqui a uns anos não são nada. De facto, 1.500.000 daqui a uns anos não são nada. Mas é que nessa altura já não serão 1.500.000. Serão 1.500.000 atualizados, porque a rotatividade também dos aluguéis ou da parte de serviços ou comerciais também será grande e será atualizado. Portanto, nessa altura não será 1.500.000, evidente. Daqui a meia dúzia de anos já não será 1.500.000. Não é isso. Dr. Mendes Palitos, explique-me lá, a mim e aos nossos espectadores, e sobretudo aos sócios do Belenenses, que é esse o nosso grande objetivo, que história é esta de 1/3 do património do Belenenses foi alienado com este negócio? Do património disponível. E é isso que esta direção... 1/3 é muito, enfim, quando o engenheiro Carvalho Ferreira fala apenas de 6%. É 1/3. É 1/3 de 6%, é bom que a gente corrija. É 1/3. E, aliás, eu volto a dizer... Mas não será mas já agora digo, não será 1/3 de 6%, mas sim 2/3 de 6%. Aquilo que o Cabral Ferreira disse não corresponde à realidade, porque vai buscar datas de 2003 e em 2005, um jornal que se publica semanalmente dizia muito claramente que o IPAR concluiu pela não aprovação da proposta de loteamento. E depois é o presidente da direção a que Cabral Ferreira pertence que veio dizer isto, que o projeto está enterrado. Não disse que está para aprovação, ele disse que está enterrado na Câmara Municipal de Lisboa. Por outro lado, quando se fala, e o Cabral Ferreira fala, num rendimento anual de 1.500.000 euros, parece que o Cabral Ferreira não ouviu ou não percebeu bem aquilo que eu disse, que é que com a formação, e uma boa formação, na qual nós esperamos formar os jovens, não só como jogadores de futebol, como homens, dando-lhe preparação profissionalizada, com a formação atinge-se precisamente esta finalidade ou ultrapassa-se. O Paulo Sérgio sabe, também como eu, que desportivamente qualquer clube hoje em dia consegue fazer esta verba sem alienar, seja o que for, do seu património. Esta verba faz-se com o meio das facilidades, consegue-se com o meio das facilidades. 1.500.000 euros, consegue-se com o meio das facilidades. Dr. Mendes Palitos, deixe-me avançar uma notícia de última hora que tem a ver com isto. Já está escolhido o treinador do Beira-Mar, já foi treinador do Belenenses. Augusto Inácio é o novo treinador do Beira-Mar. É uma notícia que a Sport TV pode avançar com toda a certeza. Augusto Inácio é apresentado amanhã. É o novo treinador do Beira-Mar para tentar salvar o Beira-Mar da descida de divisão. Ocupa o último lugar. Retomo o debate. O senhor disse, portanto, em relação ao financiamento, põe de lado o projeto imobiliário, aposta tudo na formação para financiar. Não, completamente. O projeto imobiliário tem que ser revisto. Há terrenos que, na realidade, têm pouca utilização. Quando o Cabral Ferreira diz, por exemplo,
que é uma fatia do topo norte que não tem utilização, por acaso tem numa área que cabe até ao Cabral Ferreira. Neste momento, o Cabral Ferreira, que é vice-presidente para as instalações, sabe que o topo norte é uma lixeira a céu aberto. Portanto, neste momento tem utilização de lixeira. E vai tirar lá 1.500.000 da lixeira, é? Não, a lixeira é que não pode lá estar, que não pode estar noutros sítios do estádio, que é uma vergonha em termos de instalação. O Cabral Ferreira sabe disso. Mas, portanto, em termos de imobiliário, creio que estamos conversados na medida em que uma boa formação ultrapassa de longe esta receita que está prevista. E quando o Cabral Ferreira fala em atualização das rendas, é bom que se saiba que a atualização nos últimos 2 anos não tem passado 0,03% de aumento de rendas. E não vai, com a inflação, aumentar rendas. Tem que as aumentar de acordo com as portarias que anualmente são publicadas no mês de outubro e não pode passar daí. Muito bem, e a inflação é muito superior. Estamos O Sr. Doutor sabe também com certeza, portanto, que na parte de serviços e de comércio, muitos dos alugueres são feitos através de concessão de espaços por determinado tempo e que são revistos ao fim de determinado tempo. Portanto, não me fale que vai ser 2% ou 3%, será o que o não mercado... Não disse 2 ou 3, disse 0,03%. 0,3%. Será o que na altura for, o que estiver no mercado. Agora, de certeza, não é 1.500.000. Está certo? Portanto, mas também daqui a 4 ou 5 anos não se transfere um jogador por 1.500.000 transferidos. Meus senhores, já que estamos a falar de dinheiros, ambos nas entrevistas que li e que deram ao jornal Record frisaram uma questão que tem a ver com a bingodependência do Belenenses. Como é que pretendem resolver esse problema, Engenheiro Cabral Ferreira? Uma das soluções para resolver a bingodependência passa pelo projeto imobiliário, que não tenho a mínima dúvida em relação a isso. Portanto, se nós conseguirmos um rendimento extra desta ordem de grandeza, evidentemente que nos aproximamos das receitas do bingo e o bingo não seremos tão dependentes do bingo. Quanto é que representa o bingo hoje em dia no orçamento do Belenenses? Cerca de 500.000 contos, portanto, em moeda antiga, portanto, será mais ou menos esse valor. Portanto, $1 milhão. $1 milhão de euros. Não. 2 milhões e meio de euros. 2 milhões e meio. 2 milhões. Será mais ou menos isso. Isso, percentualmente, significa quê? 40%, por exemplo? Do orçamento do Belenenses? É uma grande fatia do orçamento. Eu, em termos percentuais, não sei neste momento, posso lhe ver. Portanto, é impossível ao Belenenses viver sem as receitas do bingo. Sem as receitas do bingo e, portanto, temos de arranjar estruturas, portanto, que nos tornem, portanto, independentes disso. E, de facto, considero que o projeto imobiliário será a grande solução para o Belenenses. Efetivamente, transformar uma lixeira, como o Dr. Mendes Palitos diz, num projeto imobiliário. Diga se quiser, mostro. Tenho aqui fotografias. Mas transformar uma lixeira, penso que não é estragar espaços desportivos, ou transformar um parque de estacionamento em céu aberto e transformá-lo em subterrâneo, não é destruir espaços desportivos. Mas o setor... Nada disso. Dr. Mendes Palitos, como é que resolve este problema da bingodependência do Belenenses? O bingo existe... É a formação também? Para a formação e para as atividades, para as modalidades amadoras. Mas é também sim, com a isso formação... é o que diz a lei, mas... Mas o que diz a lei? Todos nós eu sou jurista, sou muito legalista. Eu também, e todos nós sabemos que não é bem assim. Mas não é só na formação, é através de boas ações de marketing e imagem, promoção do marketing e imagem no clube, que é um dos pilares da minha equipe e do meu programa, que aliás tem estado um pedaço arredado desta direção. Cabral Ferreira sabe que sim. E não sei, não. apostar fortemente no marketing e na imagem. Mas não tem acontecido isso nesta direção? Não com a força e com o impacto que seria necessário, precisamente para criar receitas para evitar a bingodependência. Muito bem. Desculpe, na Assembleia Geral, portanto, a aprovação de contas em que o Dr. Mendes Palitos esteve presente, portanto, uma das últimas a que foi, já há muito tempo que não ia a nenhuma, portanto, verificou-se que não sei se esteve a ver as listas de presenças. Não estive a ver as listas de presenças, mas não o tenho lá visto, tenho ido a todas. Isso é outra coisa. O facto de não me ver não quer dizer que eu não esteja. Pronto. Não sei, então estou o dom da ubiquidade, com certeza. Não tenho o dom da ubiquidade, então onde é que eu estava? Mas voltando... Não vale a pena irmos por aí. Portanto, voltando a isso, viu que, por exemplo, a área comercial teve um incremento muito grande nas últimas direções. Portanto, infelizmente para o clube, a área comercial tornou-se uma importante fonte de receita, portanto, em relação às despesas. Mas não suficiente, é o que eu digo, mas não suficiente. Não suficiente, mas também, quer dizer, não podemos prescindir do bingo, o senhor também não vai prescindir do bingo. Não, vou prescindir, claro. Então. Eu estou para evitar a bingodependência, é que há que apostar mais fortemente com pessoas especializadas nestas áreas.
para que não haja a falada bigodependência. Engenheiro Cabral esse Ferreira, um dos uma objetivos das da minha acusações lista. que lhe têm feito é que o senhor é o sucessor do Dr. Sequeira Nunes e que, portanto, é uma linha de continuidade e que, portanto, não vai mudar nada e que, portanto, vai tudo ficar na mesma. Responde com um sorriso apenas? Não, então continuar as coisas boas, acho que qualquer pessoa se deve orgulhar de continuar as coisas boas. Mas, aliás, não sou só eu que sou da continuidade. O Dr. Mendes Palitos, no dia 28 de 1 ao Record, também dizia que queria continuar a obra do Dr. Sequeira Nunes. Portanto, Não dizia isso. Desculpe, que é o que está. Não Sequer eu vou dizia buscar. isso. Não dizia, não vá buscar. Se quer, eu vou buscar. Não vá Eu tenho ler aqui. o jornal. Pronto. Eu Não, quero tenho continuar aqui. aquilo que tiver bem feito. Claro, Claro que houve coisas mas bem feitas pelo é Sequeira isso que eu Nunes. estou a dizer, é que o Paulo Sérgio estava-me a acusar de ser Não estava a provocá-lo, que é uma coisa diferente do acusar. Não, mas eu seja aceito a do que for. provocação, aceito essa provocação, mas portanto, continuar as coisas bem feitas, para mim, é um estímulo e não um fardo. Portanto, vou efetivamente continuar as coisas boas. Eu penso que o Dr. Mendes Palitos também quererá, por isso até queria as mesmas pessoas que eu tinha. Portanto, Não, olha que não. Não convidou 5 vice-presidentes do Dr. Sequeira Nunes? Não. Não convidou? O que é que eu digo aos Cabral Ferreira. Não convidou o engenheiro Barros Rodrigues, não convidou o António Cascais, não convidou... Escuta de falar nomes que eu não vou falar em nomes. Então, mas é público, eu estou a falar falei com umas 20 pessoas. Não, mas eu vou falar, deixa-me falar. Não, eu falei com eu falei estou a com falar umas de 20 gestão pública. pessoas, eu falei com várias pessoas, saber da disponibilidade das pessoas e depois escolhi os melhores. Isso aí é educado. Aqueles que não me entender eram os melhores. Só falou com 20? Só falou com 20? Sim, não fui à lista, que nem a tinha sequer, com os elementos existentes no clube. Não são fornecidos. Não. Desculpe lá, falei mas com 20 pessoas, auscultei 20 pessoas e escolhi os melhores. Claro, fica muito triste ter escolhido os melhores, não ter escolhido estas pessoas. Olha, eu tive de escolher 27, pronto. Está bem, mas eu escolhi o Dr. Mendes Palitos, explique-me lá, aqui na sua carta, no seu programa, também não sou dos que trocam a sua independência pelo aconchego de uma vice-presidência ao serviço de um programa de continuidade que considera errado e perigoso para o futuro do Belenenses. Como é que isto se consegue compatibilizar com aquela declaração que fez ao Record e que eu também li? Continuidade. Continuidade das coisas boas. Eu sou o candidato da mudança. Há aqui um bocadinho não há. de contradição. Dá-me essa Isto ideia. bastante, pode pesar bastante. E pode custar muito ao Cabral Ferreira. Mas, de facto, A mim não custa eu nada. quero um Belenenses com alma, com emoções e com crescimento estável. Claro que eu não tenho por detrás de mim o atual presidente, que aliás o Cabral Ferreira vai ter por detrás, não é? Eu quero um Belenenses com notoriedade e com notoriedade para o futebol. Aproveitarei aquilo que estiver bem feito. Todas as pessoas fazem coisas bem feitas, isso é óbvio. E só um louco diria que ia deitar tudo fora. Isso não se pode. Pronto, é compatível dizer que quero aproveitar o que estiver bem feito e reformar e mudar tudo aquilo que considero que está mal feito. E o Belenenses precisa muito de mudança e de reformulação. Cabral Ferreira, queres dizer alguma coisa? Eu quero, quer dizer, Diga. o Dr. Mendes Palitos acusa-nos a todos de incompetentes e indisponíveis Não me ouviu portanto, dizer isso. para o clube e que não tínhamos disponibilidade nenhuma. Portanto, quer dizer, não há ponto de acordo, portanto, em relação ao Dr. Mendes não me ouvi Palitos. dizer isso. Por um lado quer as pessoas, por outro lado acha que elas não são disponíveis nem são competentes. Em relação, portanto, à minha direção, escolhi efetivamente 27 pessoas para me acompanharem com competência, com credibilidade, com tempo disponível e que querem dar o melhor ao clube. Com fortes ligações ao clube, tenho-lhe a dizer que a média de número de sócios da minha direção é cerca de 3.500, do Dr. Mendes Palitos é cerca de 8.500, portanto há uma diferença de 5.000 no número de sócios entre a minha direção e a direção do Dr. Mendes Palitos. Portanto, o que significa que as ligações da minha lista ao clube, a tradição da minha lista no clube é de facto muito maior. Portanto, a média dos números de sócios é efetivamente muito mais baixa no meu caso, cerca de 5.000 diferença. Portanto, isto também é importante. Como é que é essa média de números de sócios? Dos nomes que o senhor apresentou, se fizermos a média dos números de sócios que tem, a sua média dá 8.000 e não sei o quê, a minha dá 3.000 e não sei o quê. De apoiantes, é? Não, de número de sócio. Número de sócio equivale a quantos anos está ligado ao clube, há quantos anos contribui para o clube, há quantos anos é sócio do clube. Eu sou há muito mais anos que o Cabral Ferreira. É, mas eu estou a dizer que a média dos meus componentes da lista é de 3.000 e pouco e da sua é de 8.000 e pouco, 8.000 e qualquer coisa. Não, mas isso alguns foram, como sabe, alguns foram renumerados indevidamente. Houve renumerações
Isso não também os coube a todos meus, os sócios. Não, isso calhou. apanhou a todos. Não calhou a todos os apanhou sócios. apanhou a todos. Não Dou-lhe calhou, um não. exemplo, dou-lhe um Houve exemplo. pessoas que começaram como sendo sócios 17 mil e tal e agora são 6 mil ou 7 mil. Senhores, o nosso tempo, podem não acreditar, mas os nossos 30 minutos estão esgotados e, Já. portanto, já voa o tempo enfim, nas conversas e então a televisão voa muito mais rápido do que todos estamos à espera. Antes de vos dar a oportunidade de se dirigirem diretamente aos sócios do Belenenses, só quero fazer uma pergunta que tem a ver com isto. Recentemente o Belenenses enfim, apareceu ligado ao Sporting e ao Benfica numa reedição do famoso BSB. Engenheiro Cabral Ferreira está ligado a esta direção, ao Dr. Sequeira Nunes. É para continuar esta aliança, digamos assim, com o Benfica e com o Sporting? Eu estou ligado à Taça Cidade de Lisboa, que é uma reedição do BSB, mas portanto isso é uma proposta... Mas isso é uma questão, digamos que prática. Eu estou a falar agora do ponto de vista político. Nós devemos ter relações com todos os clubes, devemos ter relações com eles todos, devemos defender os interesses em cada momento do nosso clube em relação a ele. Mas especificamente em Lisboa, com o Benfica e com o Sporting para... Eu digo-lhe que são com todos, portanto eu não excluo Porto, não excluo outros clubes, a não ser aqueles com quem temos relações cortadas, como é evidente. Agora os clubes que neste momento não temos relações cortadas, a gente devemos dialogar com todos de maneira a chegarmos a soluções para o futebol português. É evidente que excluo à partida os que neste momento temos relações cortadas. E o Dr. Sequeira Nunes era uma boa solução para o Presidente da Liga? Pessoalmente, pessoalmente eu acho que sim, e acho que o Belenenses gostaria muito que o Dr. Sequeira Nunes fosse Presidente da Liga de Clubes. Dr. Mendes Palitos, em relação a esta questão das alianças com o Benfica e com o Sporting, muito particularmente, que tem nos últimos tempos marcado também a atualidade, é para continuar, se o senhor for o Presidente do Belenenses, for eleito? Claro que sim. Independentemente das boas relações com todos os clubes, é natural que com os dois clubes que connosco formam o trio dos clubes importantes da cidade de Lisboa, é natural que sim, e terá que acontecer. E já chega de tempo em que se esteve de costas viradas uns para os outros. E é sempre possível conseguir bons objetivos, desde que essas alianças se façam com a maior independência. O Belenenses tem que manter a sua independência e não pode ser subserviente em relação a nenhum deles. E o Dr. Sequeira Nunes dava um bom Presidente da Liga de Clubes? Quando eu for Presidente, que espero aconteça no dia 9, pensarei nisso. Se houver eleições para a Liga, o que não sabemos se vai acontecer rapidamente ou não. Portanto, estarmos a andar Mais tarde ou mais cedo haverá, com certeza, doutor. Pois, mais tarde ou mais cedo, talvez haja. Neste momento eu digo que talvez haja. Muito bem. Vou então dar agora a oportunidade de se dirigirem diretamente aos sócios do Belenenses. Candidato da lista A, Mendes Palitos. Muito obrigado. Faça-me o favor. A lista A que eu lidero é uma lista que luta pela mudança, uma vez que eu sou o candidato da mudança. E é uma lista que tem ambição, quer introduzir no Belenenses princípios de boa gestão, profissionalismo. A mudança que referi tem que ser uma mudança sustentada e quero um Belenenses organizado, e a organização passa naturalmente pelo profissionalismo. Quero um Belenenses em que a formação seja uma realidade, não só no futebol, mas também nas outras modalidades, não podemos esquecê-las, porque todas elas são importantes. Mas, de facto, o futebol tem que ser a mola real daquele clube, como é a mola real de qualquer clube. Estando o futebol bem, todas as outras modalidades estarão bem. Portanto, esta é a minha mensagem, porque queremos, sobretudo, trabalhar e apostar na realidade de uma mudança necessária para o clube. Engenheiro Cabral Ferreira. Eu candidato-me, portanto, a Presidente do Belenenses, efetivamente, no interesse na intenção, portanto, de defender o Belenenses como um todo. O Belenenses é muito grande e, portanto, eu quero dar resposta, portanto, a todos os sócios do Belenenses, a todas as modalidades do Belenenses, e quero que todas elas lutem pelos melhores resultados. É evidente que em relação ao futebol, e também concordo que é a modalidade com mais exposição mediática, a modalidade mais importante do clube, que deve ser vista com um cuidado muito especial e que devemos em cada momento tomar as melhores decisões em relação a ela. Eu aqui gostava de parafrasear um sócio
um sócio meu e que um amigo comum, um sócio nosso, tem razão, portanto, que disse aqui há uns tempos que gostava de não morrer sem ver o Belenenses campeão, nem que para isso não tivesse que morrer. Acho que isto é uma frase suficientemente profunda e eu gostava que a muito curto prazo, e farei todos os possíveis quando for Manifesta o eleito, espírito dos sócios. e farei todos os possíveis quando for eleito para que efetivamente o Belenenses seja campeão no mais curto prazo de tempo, mas efetivamente de uma forma sustentada e corrente. Muito bem, meus senhores, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Dr. Mendes Palitos, engenheiro Cabral Ferreira. Ora bem, o Belenenses vai a eleições no próximo sábado. As urnas abrem às 10 da manhã, fecham às 8 da noite. Vai haver um acompanhamento óbvio por parte da Sport TV.